O mais interessante é que Gileade, ela foi a terra por onde Jacó, quando estava retornando de seu tio Labão e trazendo as suas esposas, ele para em Gileade porque ali Labão já estava encontrando com ele. A terra de Gileade é uma terra montanhosa, aonde existem ervas que são medicinais, muito procurada por todos naquele lugar. Muita riqueza, meu pastor, medicinal naquele lugar. Além dessas plantas, tem rios. Além dessas plantas, tem arbustos que são comestíveis e tiram úlceras e ao ingeri-los, você tem uma cicatrização interna de qualquer dano. Essa parte medicinal de Gileade é muito conhecida. Nós vamos ver depois até mesmo Jeremias falar para Israel: Israel, vocês esqueceram que Gileade continua mesmo? E que os médicos de Gileade continuam mesmo? Porque eram homens capacitados naquele lugar para avançar a medicina. Gileade, em primeira instância, foi um lugar onde houve um acordo, houve uma aliança entre Jacó e o seu tio Labão, pelo qual ele passou anos trabalhando pelas suas esposas, enganado pelo tio, fugiu com as suas esposas. Labão foi para matá-lo e encontra ele em Gileade. A palavra Gileade significa testemunho, lugar de aliança, lugar de testemunho. Era a hora que Jacó estava voltando para se consertar com seu irmão, e eles param nesse lugar, faz uma aliança, monta um testemunho naquele lugar rochoso, e Labão volta para sua casa e Jacó segue o seu caminho de se consertar com o seu irmão. Gileade não é só um lugar medicinal, mas é um lugar de encontro. Diga para o seu irmão: Gileade é um lugar de encontro. Gileade é um lugar de encontro. Gileade é um lugar de conserto. Gileade é um lugar de testemunho. Gileade, meu pai, meu pastor, é um lugar para a gente renovar as forças. Aleluia. Gileade não é somente um bálsamo que discorre sobre o ferido ou sobre as enfermidades da pele, mas é um lugar onde o seu coração também é quebrantado. Há um bálsamo em Gileade. Há unção em Gileade. Interessante que depois dessa passagem nós vamos ver quando Moisés vem passando pelo deserto, e eles vão passar pela terra de Gileade, e eles pedem para que o povo de Gileade deixasse eles passarem, e eles não permitiram, e Moisés começa a fazer curva para sair de Gileade, e o Senhor falou: ei, para. Eles não deixaram você beber água? Eles não deram suporte para vocês? Não. Então vão lá e toma a terra de Gileade, porque hoje eu dou como herança para vocês. Gileade também, Maria José, minha esposa, coisa linda, também é um lugar, meu pastor, não só de conserto, mas de posse, mas de domínio. Gileade também é um lugar de prosperidade. Gileade também é um lugar onde você vai tomar posse daquilo que lhe foi prometido, como nós estudamos hoje. Gileade é um lugar perfeito para vivermos a vida em Cristo. Então não saia de Gileade. Aleluia. Pastor, mas tem muita dificuldade. Não saia. Porque Moisés lutou e dominou Gileade. Conquistou Gileade, conquistou o lugar de cura, conquistou o lugar de conserto, conquistou o lugar de testemunho, e nós profetizamos que nesse ano de 2026 nós vamos conquistar os nossos projetos, nós vamos conquistar a saúde, nós vamos conquistar os nossos sonhos, nós vamos realizar o que Deus tem dado para nós como promessa. Vamos tomar posse, vamos fazer aliança, porque 26 é um ano
pai dele tinha adulterado. E esse filho nasce de uma prostituta. Mas ele tira o filho da mão da prostituta e começa a criar Jefité dentro da sua casa, junto aos irmãos que nascem de sua mulher. E eles cresceram juntos. Jefité, filho de Gileade, junto com os irmãos por parte de pai. Mas Gileade morre, meu pastor. E para os seus irmãos, os irmãos de Jefité, foi uma oportunidade deles expulsarem Jefité. Foi uma oportunidade deles tirarem aquele menino bastardo, que agora fazia parte da herança de Gileade, da herança do seu pai, mas era filho de uma prostituta. Então eles, desde pequenos, já era menosprezado pelos seus irmãos. O pai morre. Pode passar. Passa para mim. Pode passar. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefité e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de uma mulher. Então Jefité fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tor. E os homens levianos se ajuntaram com Jefité e saíam com ele. E aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefité na terra de Tor. E disseram a Jefité: vem, desce-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefité disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborreceste a mim, e não me repelistes da casa de meu pai? Por que, pois, agora vieste a mim, quando estás em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefité: por isso mesmo tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos sejas por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Os anciões não ajudaram Gileade na sua maior dificuldade. Eles não lutaram para dizer para os irmãos de Jefité: fique aqui, a gente vai te dar uma cobertura. Os teus irmãos não estão com você, mas nós, os anciãos, a liderança, estaremos com você. O Jefité esperava dos anciãos uma posição. Mas agora deu ruim na terra de Israel. Diga para o seu irmão: muitas das vezes as coisas dão errado. E nós nos desesperamos. Mas se Deus prometeu, como diz nosso evangelista Filipe hoje para nós, se Deus prometeu, Ele vai cumprir a promessa. Porque ele era filho de Gileade, ele não precisava sair da sua terra. Agora ele está em outra terra, e os homens que eram levianos começaram a se juntar, porque viram em Jefité uma liderança, viram em Jefité alguém que podia mudar a situação deles. Ei, digo para você nesta noite: por mais que você esteja em dificuldade, por mais que você esteja respirando por aparelho, preste bem atenção, você ainda muda a vida das pessoas. Elas ainda olham em nós, por mais que passamos crise, dificuldades, estamos enfermos, elas olham em nós a solução da vida delas. Eu estava conversando com a minha fofoqueira preferida. Eu tenho uma fofoqueira que trabalha para mim.
ela falou assim: no meu aniversário eu quero que só você vá. Eu falei: mas como que eu vou no seu aniversário? Porque você vai chegar lá e vai me abençoar. Uma macumbeira de anos, pastor, cheia de mandinga, fazendo um monte de travessura. Ela me deu uma folhinha, né, filho? Falou assim: só abre a folhinha no início do ano. Eu falei: pô, não tem como botar essa folhinha lá em casa. Ela: não, porque eu só dou essa folhinha para as pessoas que eu gosto. Eu falei: vou ter que jogar fora. Não tem como botar essa folhinha. Com certeza foi oferecida, veio num papelzinho vermelho, cheio de lacinho. Eu falei: não, deixa isso pra lá. Mas ela entende de que nós somos a luz naquele lugar, de que nós estamos capacitados para abençoar ela no dia de uma festividade dela familiar. É o dia que eu vou colocar a mão na cabeça dela, que eu vou poder orar por ela, que eu vou poder orar pela família, porque por mais que a religião seja diferente, ela entende que nós somos de Gileade, porque temos o bálsamo de Deus. O que eu quero dizer para ti, irmão, assim como Jefté, muitos podem ter tirado você da comunhão familiar. Muitos podem até não te convidar mais para o aniversário como a gente. Ninguém convida mais a gente, porque a gente intragável mesmo, né? A gente não bebe, não fuma, não cheira, não dança pagode mais, né? É muito nojento levar a gente. Eles não convidam mais a gente. Eles não vão mais na nossa casa, né, filho? Mas quando dá ruim, mas quando as coisas estão estreitas, é lá em casa que eles recebem o bálsamo. E Jefté relata isso para os anciões. Ele fala: agora que a situação está difícil para vocês venham a mim. Pode passar. Passa aí. O 9. Então Jefté disse aos anciões de Gileade: se me tornares a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor vos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça? E disseram os anciões de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciões de Gileade, e o povo pôs por cabeça e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. E enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que vieste a mim a pelejar contra a minha terra? E disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: porquanto saindo Israel do Egito, tomou a minha terra, e desde Arnon até Jaboque, e ainda até o Jordão, tornava, pois agora em paz. Torna-nos, por favor, agora em paz. Porém Jefté prosseguiu ainda em enviar mensageiro ao rei dos filhos de Amon, dizendo: assim diz Jefté a Israel: não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon. Porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou até Cádiz. A história que eu terminei de contar. E Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvido. Enviou Israel também ao rei dos Moabitas, o qual também não quis, e assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto, rodeou a terra dos Edomitas, a terra dos Moabitas, e veio a nascente do sol da terra dos Moabitas, e alojou-se da além do Arnão, porém não entrou nos limites de Moabitas, porque Arnão é limite dos Moabitas. Mas Israel enviou mensageiro a Seom, rei dos amorreus, rei de Esbom, e disse: Israel, deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até o lugar. Só até aí. O
que Jefté estava explicando, aquela passagem que eu passei para os irmãos de Moisés, ele falou, não tomei nada de vocês. O mais interessante, nós fomos ensinados que o que é nosso, e o que é dos outros, é dos outros. Irmão, não se aposte de nada que não é seu. Não se aposte de nada que o Senhor não te deu. Mas se o Senhor te deu, tome posse. Se o Senhor te deu, começa a ter atitude de plantar no lugar pelo qual a terra que o Senhor te deu. Pastor, mas Deus me deu, mas não falou para eu ir. Ele já te deu. O que Jefté estava dizendo, relatando o fato, é de que eu não estou na terra que não é de vocês, não. Essa terra aqui é nossa, porque o Senhor nos deu. Nós vencemos a batalha. E se você lutou, irmão, se você guerreou por algum sonho, algum projeto, não desanima agora não, toma posse. Aleluia! Até que ainda você não viu se materializar o teu sonho, mas toma posse, que isso é o início de fé. A fé tem que vir primeiro, irmão. Não é recebendo que se dá, né? Tem gente que fala assim, Senhor, a oração. Senhor, se o Senhor me der aquele dinheiro que está preso, Senhor, o Senhor não sabe o que eu vou fazer. Aí o Senhor fala assim, vai pagar as contas e vai sobrar nada. Deus fica olhando para ele e fala, acho que eu sou bobo e não sei o que vai fazer. Ou então a pessoa fala, pastor, a irmã falou, pastor, vou fazer uma ação de graça. Eu falei, quando? Quando eu receber. Não, quando eu receber, irmão, não é fé. Fé é você fazer ação de graça bebendo água. Fé é você trazer todo mundo, irmãos, eu estou agradecendo pela vitória, não recebi ainda, mas não materializou, mas vamos beber essa água que o Senhor me deu. Aleluia! Não espere para receber, para dar, porque isso não é bíblico. Bíblico é dando e você recebe. Puxa lá, vamos dar um bocadinho para a gente terminar. Pode puxar. Bota no vídeo. Porém, Sião não se fiou em Israel para este passar nos seus limites. Antes, Sião ajuntou todo o seu povo e se acampou em Jaza e combateu contra Israel. 21. E o Senhor Deus de Israel, deu a Sião com todo o seu povo na mão de Israel. Expeliram, e Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitavam naquela terra. Agora é de Israel. Fala, é meu também. É meu também. E por herança tomaram todos os limites dos amorreus, desde Arnão até Jaboque, desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus de diante do seu povo de Israel. E os possuirás tu? Não possuirás tu aquele que queremos, teu Deus desapossasse de diante de ti, e assim possuiremos nós todos, quanto o Senhor, nosso Deus, desapossar de diante de nós. Agora, pois, és tu ainda melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Porventura contendeu ele em algum tempo com Israel, ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom, e nas suas vilas em Aroé, e nas suas vilas em todas as cidades que estão ao longo de Arnão, porque não recuperaste naquele tempo. Por que você não recuperou naquele tempo? Pode passar. Tampouco pequei eu contra ti, porém tu usas os mal contra mim, em pelejar contra mim. O Senhor que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Porém o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à palavra de Jefté. Muitas pessoas vão achar que você está inventando notícias, que está inventando mensagens, mas o que Deus te deu, o que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Aleluia!
E se agora você tem dúvida, tome posse. Faça igual Jefté. Todo mundo falou o contrário, mas ele tomou posse. Essa terra é nossa. Deus deu. E vai continuar dando. Toda vez que o Senhor der para nós vamos avançar. Toda vez que o Senhor der para nós vamos avançar. Vamos lá. Tem que terminar rapidinho. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu aos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor. E ofereceu em holocausto. Quando fizeres o voto, você tem de cumprir. Fez um voto, você precisa cumprir. Mas acontece que o que Jefté não entendeu, que o Espírito do Senhor, meu pastor, já era com ele. Se o Espírito Santo já é contigo, quem será contra você? O que você está esperando para tomar posse se Deus já falou que a terra é sua? Qual é a dúvida que você tem se o Espírito está dentro de ti? Nós esperamos o profeta sair, Renata, missionária Renata. O profeta sair todo pulante e falar: você! Aí eu falei: eu mesmo? Aí o profeta falou comigo. Mas Deus já falou para Jefté: o Espírito está dentro de ti. Então acontece que ele não precisava fazer voto, porque ele já tinha vencido a guerra sem guerrear. Ele já tinha com a terra nas mãos sem precisar fazer um voto. Mas o voto que ele fala é o seguinte: aquele que sair da minha casa, quando eu estiver chegando, eu vou entregar em holocausto ao Senhor, eu vou entregar em sacrifício ao Senhor. Ele faz um voto de tolo, porque ele já tinha vencido a guerra. Irmão, quantos de nós já vencemos a guerra e continuamos lutando contra nós mesmos? É verdade. Contra os votos que nós fizemos. Ah, pastor, eu falei que quando eu chegar com 30 anos, eu estou com 25, eu já vou tomar posse? Toma posse daquilo que Deus já te deu. Não espere envelhecer. Não espere acontecer. Tome posse daquilo que Deus te deu. O voto que você vai fazer é ser fiel ao Senhor sempre. Aleluia, Pai. O que ele vota agora é o primeiro que sai de sua casa. A gente não precisa ler, pode ligar. E quando ele chega da guerra, meu pastor, que ele chega em casa, quem sai ao encontro dele, tocando tamborim, tocando pandeiro, toda alegre, é a sua única filha. A sua única filha sai alegre, pulante, Patrícia, toda alegre. Meu pai venceu a guerra, meu pai venceu os amonitas. Agora, que delícia, tomamos posse de Gileade novamente. E quando ele olha a filha dele saindo, correndo ao encontro dele, ele chora, ele rasga suas vestes, porque ele acabou de ver aquela que está pulando ser um sacrifício para o Senhor. Ele chorando e ela não entendendo, ela pergunta: pai, por que o senhor está triste? Se o senhor acabou de vencer essa batalha. Ele falou: porque eu acabei de fazer um voto. E o sacrifício desse voto é você. Diga para o seu irmão: você é de Deus. Você é de Deus. Por isso que eu falei no início, pastor, nós precisamos fazer filhos igual a gente. Nós precisamos fazer filhos esse ano, porque ela sai, ela viu o desespero do pai, ela fala: pai, o que o senhor fez? Eu fiz um voto. Se o Senhor fez um voto ao Deus de Israel, o Senhor cumpra o seu voto. Missionária Renata, se ela não fosse instruída na verdade, ela tinha chamado o pai de louco. Mas ela falou: se o Senhor fez um voto com Deus, o Senhor cumpra o seu voto, porque hoje eu sou o sacrifício do Senhor. Aleluia. Só me dá um tempo.
para eu despedir das minhas amigas e chorar a minha virgindade por 3 meses. E ela sobe, eu lembro de Cristo, subindo para falar com o Pai. É assim que ela volta, ela fala: Pai, estou pronta para ser o voto do Senhor cumprido com Deus. Deus requer de nós uma obediência. Seja obediente, porque obedecer é melhor do que o sacrificar. Não precisava ele fazer isso. Quantas vezes cada um de nós, pastor, estamos nos sacrificando, estamos lutando lutas que não são nossas, lutas que são de pessoas que precisam lutar a luta deles, estamos guerreando, nos sacrificando por algo em que as pessoas não precisam do nosso sacrifício, precisam do sacrifício deles. Quando você se sacrifica por alguém que não quer se sacrificar, você está sacrificando à toa. Você está se desgastando à toa. Porque aquela pessoa não vai dar valor àquilo que ela recebeu, porque não teve sacrifício para diante do Senhor. A Jefté já tinha feito o sacrifício dele, meu pastor. Já tinha mandado mensagem, já tinha se colocado à disposição, já tinha retornado à sua terra, já tinha voltado para ser cabeça, já tinha voltado para ser liderança. Para que fazer um voto de touro? Se esse ano não é para ser um ano de transformação na sua vida, não fale que vai fazer algo que você não vai fazer. Se não é para transformar, irmão, aprenda novamente para depois você ir para frente da batalha. Não está capacitado, não tome frente de batalha. Não está apto para o serviço, fale: eu não estou apto, preciso melhorar. Porque se você não tiver capacidade para assumir a liderança do qual você foi chamado, você vai colocar em prova o exército de Israel. Diga para o seu irmão: seja vitorioso. Fala para ele de novo: obedeça a Deus. Fique de pé, por favor. Obedeça a Deus. Esse é o ano que nós gerarmos filhos igual a filho de Jefté. Se o voto é do Senhor, o voto é meu também. Se a igreja tem um propósito, o propósito é meu também. Se a igreja tem um projeto, o projeto é meu também. Se a liderança tem um objetivo, o objetivo é meu também. Não espere ninguém para você tomar uma ação ou você tomar uma atitude. Diga para os seus senhores da terra: deixa que eu vou falar com os amonitas, deixa que eu vou mandar mensagem para eles e vou dizer para todos: essa terra é nossa, porque é possessão de Deus. Esse lugar que nós estamos é de Deus. Cumpra o voto que você fez de assumir o serviço, de estar em 2026 disposto a fazer a obra do Senhor. Se coloque à disposição. Pastor, mas eu estou ferido. Pastor, mas eu estou magoado. Mas nós estamos em Gileade, lugar de cura, lugar de libertação, lugar de transformação. Há um bálsamo em Gileade. Aqui há uma unção nesse lugar. Não nos falta médico nesse lugar, porque o médico dos médicos trata de cada um de nós. Jeremias falou para o povo: por que desespero? Está desesperado? Nada mudou. Deus é o mesmo e vai cuidar de nós. Coloque a mão no seu coração. Senhor, nós louvamos o teu nome, porque quando nós lemos lá em Hebreus capítulo 11, nós vamos ver que o Senhor não esqueceu de Jefté. Aleluia. Só
Assim como Abraão, o Senhor escreve o nome de Jefité naquele lugar, filho de Gileade. A atitude de Jefité, meu pai, levou ele à galeria do homem de fé. E nós estamos hoje decretando sobre nós cura e libertação. O bálsamo de Gileade está nesse lugar. E nós vamos estar escrito no livro da vida, na parte dos homens e mulheres de fé, porque acreditamos que Gileade é possessão do Senhor, que Gileade é lugar de cura e libertação. Então, se nós fomos magoados nesse lugar, se nós fomos ofendidos nesse lugar, se houve ruptura, é aqui nesse lugar que seremos curados. Aleluia! Hoje é dia de cura. Hoje é dia de libertação. Somos de Gileade, sim. Muitos de nós, até filhos das prostitutas. Assim como Davi dizia, em pecado me concebeu a minha mãe. E nós estamos dizendo para ti, meu Pai, derrama sobre nós o bálsamo de Gileade. Por favor, cura as nossas feridas, cura as nossas dores, cura os nossos traumas, cura todo o mal que está em nós. Traga sobre nós a solução da vida. Queremos gerar filhos, filhos como Jefté. Queremos gerar filhos como a filha de Jefté. Senhor, para a honra e glória do teu nome. Amém e glória a Deus.